Me recordo alguns anos atrás, quando meu amigo Valdecir Lima, pastor, professor lá no campus Engenheiro Coelho, alguns anos atrás ele veio fazer uma semana de oração. E ele compartilhou algumas ideias, a gente orou junto. E agora sou eu aqui. Eu agradeço ao pastor Gilson. Me lembro do dia que vocês me ligaram. O Luiz Henrique estava com vocês numa reunião, pastor Jael. E eu fiquei muito feliz naquele dia, de coração. Porque quando a gente se prepara para fazer uma semana de oração, talvez o maior beneficiado de todos seja o próprio oficiante. Talvez o próprio pastor. Porque você mergulha dentro da palavra de Deus. Mergulha nas suas memórias da atuação de Deus na sua vida. Então, talvez o mais privilegiado seja eu mesmo. E eu estou feliz por estar aqui. Uma surpresa muito agradável hoje ter a presença do pastor Paulo Martini aqui. Estamos trabalhando junto há quase 10 anos. Completamos agora quase 10 anos de trabalho. E se eu pudesse descrever a atuação lá do pastor Paulo Martini na escola, eu poderia usar a palavra segurança. Trabalhar com esse homem de Deus faz com que você se sinta seguro pelas competências e capacidades que Deus deu a ele, mas muito mais pela certeza de que Deus está sempre com ele. E isso se reflete para todo o campus. É muito legal trabalhar num lugar que tem pessoas de Deus. Na verdade, é bom estar onde estão os filhos de Deus. Este sempre será um lugar diferente. Quer seja na igreja ou fora dela. Onde estão os filhos de Deus, está o Pai. E onde está o Pai? Está a paz, a confiança. Quero também agradecer uma pessoa especial, a Amanda, que preparou o material da semana, o material gráfico, a identidade visual. Acho que você foi muito além do que eu imaginava ali, com a absorção dos conceitos, e trouxe para a gente uma imagem central do que liga Deus ao homem, que é a cruz. Que Deus te abençoe, Amanda. Temos orgulho de você ter sido nossa aluna, porque você é uma pessoa de Deus também. Irmãos, a minha trajetória tem sido misturada entre duas áreas muito próximas. Eu acho que quase que poderíamos dizer que é uma só. Mas o mundo sistematiza as coisas e hoje a gente tem, digamos assim, um universo pastoral, da teologia, e o outro da comunicação. Talvez seja, no fundo, uma só coisa. Mas como a gente divide, categoriza, eu vivo aí. Entre ser pastor, formado em 95, e ser, posteriormente, um homem de comunicação. Hoje, talvez, um educador, poderia ser o resumo de tudo. Eu gostaria de começar nesta semana. Quem sabe, vai ser um dos poucos dias que eu vou trazer algum conceito de comunicação para dentro de um sermão. Eu gostaria de começar fazendo uma pequena aproximação entre esse campo que une a mim, o professor Luiz Henrique, a Amanda e tantos outros aqui na igreja. Mas antes, eu não podia deixar de fazer uma menção, e eu estava deixando. Eu queria agradecer a você, Wanderson. Que linda música que Deus te deu. Já deu para sentir que ela vai ficar na nossa mente, que ela vai ficar no nosso coração. E é um privilégio poder ter um músico, um homem de Deus
fazendo com que o louvor e a adoração seja assim tão mais poderoso. Muito obrigado pela sua bondade ao organizar tudo, especialmente pela iluminação dessa música. Mas vamos lá. Existe um conceito dentro da comunicação que você poderia, quando tenta englobar tudo o que é possível fazer no cenário da gestão de uma grande empresa, você pode atuar em muitas áreas, você pode pensar em comunicação do ponto de vista da disseminação de ideias pelo cinema, você pode pensar na propaganda, nos anúncios de televisão, você pode pensar em comunicação através de patrocínios, você pode pensar nas organizações de eventos, existe um universo por trás disso. E a gente diz isto e lê nas teorias como grande mix de comunicação, um programa de comunicação 360 graus, aonde por vários meios, com diversas abordagens, com linguagens específicas, utilizando aproximação com o público-alvo que você deseja falar, então você comunica alguma coisa. Somos todos alvos de comunicação e também somos todos comunicadores. De alguma maneira, estamos passando alguma ideia sobre nós mesmos, sobre as coisas, o tempo todo para os outros. Nossos filhos têm ideias da vida a respeito daquilo que observam em nós. Ali não tem uma mídia, ali não tem um veículo estabelecido. Ali são duas pessoas, mas elas se comunicam. Passam ideias, sedimentam conceitos. A comunicação é muito ampla. Do ponto de vista da educação, ela é dividida em jornalismo, prestar informação à sociedade, na área de propaganda, que é o anúncio propriamente dito, tornar público com a finalidade de divulgar, pode ser uma pessoa, pode ser um produto, pode ser um político, pode ser um serviço, pode ser uma marca, uma organização não governamental, pode ser qualquer coisa. Você tem o cinema, que é uma área, você tem a área de relações públicas, tem faculdades de design, você tem hoje até subdivisões dentro disso, né? Rádio, TV, internet, cinema, multimídia, você tem um universo enorme de coisas. Mas digamos que se a gente pudesse resumir isso tudo, assim, numa ideia básica do que seria a comunicação, eu diria que ela se preocupa em fortalecer diante das pessoas algo como identidade, imagem e reputação. Isso se aplica a indivíduos, se for o caso. Isso se aplica a produtos. Isso se aplica a marcas. Isso se aplica a organizações. E o que vem a ser, então, essas três coisas? A primeira delas, a identidade de alguma coisa, são os seus aspectos concretos, tangíveis. É o nome, nacionalidade, características, é o RG, é o CPF, é o logo, ou a marca, uma imagem gráfica, uma cor. Quando você ouve, às vezes, uma música, você sabe que por trás dela você vai se envolver com toda uma história de uma empresa, de uma pessoa, né? A música do Ayrton Senna, na televisão Globo, por exemplo, era tocar o tchan, 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 a gente já sabia que ali, você já sabia do que se trata. Isso é a identidade das coisas. É o timbre da voz, ele marca. É impossível não lembrar do Daniel Abreu cantando, por exemplo, no quarteto. Porque aquilo é único, é característico, o define. É a identidade, é o que é. É concreto. Ele pode evoluir, você como indivíduo, vamos reduzir o conceito aqui para nosso ambiente, você pode estudar, então você acrescenta o seu nome, seu CPF, ao estado que você nasceu, a sua cor, sua estatura, estas coisas, você acrescenta diplomas, acrescenta experiência, sua identidade, você agora faz uma cirurgia diferente, é da sua natureza isso. Bem, a imagem já é um pouco diferente, porque ela transita do concreto
para o abstrato. A imagem são percepções, são sentimentos. Quando eu vejo a identidade, então eu sinto, eu percebo, eu sou levado a sentir alguma coisa. A imagem pode ser formada por contato direto ou mesmo por um contato indireto. Você pode ter uma ideia a respeito de alguém, a respeito de um determinado produto ou marca, sem nunca ter visto, posto a mão pessoalmente. Por exemplo, você tem uma ideia do Pentágono? Ninguém aqui nunca foi ao Iraque, talvez. Se já foi, vai ser bem inusitado. Alguém já foi ao Iraque? Não, mas você tem uma imagem dele, não tem? E até parece assim, que a gente vê isso bem de pertinho. Parece concreto, engraçado, né? Mas é só uma imagem, para você e para mim. Imagine isso em vários outros níveis, né? Você forma uma imagem de uma pessoa e você nunca conversou com ela, nunca abordou, você nunca teve nenhum tipo de aproximação no mundo real. E você odeia a pessoa. Ou você ama a pessoa. Ama, passa o dia inteiro no Facebook, passa o dia inteiro nas redes sociais, é amigo íntimo de alguém que você nunca viu, baseado na imagem. E a reputação é parecido com a imagem, mas digamos assim, a imagem é o que você visualiza pelos seus olhos, vê, o que você, a imagem é como se fosse o que você sente pela pele. A reputação é algo mais concreto, mais forte, mais fluido no tempo, que você sente na alma. Então, a Brahma pode ter uma imagem excelente no mercado. Talvez é uma das marcas mais conhecidas do Brasil. Mas lá no fundo, lá no íntimo, qual é a reputação desse produto? A reputação de uma empresa brigando no Congresso para não ter vetos para a proibição de publicidade na Copa do Mundo de 2014. Por quê? Porque estão interessadíssimos em diminuir os acidentes de trânsito, a violência dentro de casa e outras coisas mais. É por isso? A reputação vai por água abaixo. Por mais que se trabalhe todo o conceito de imagem, você não muda a reputação. Me lembro uma vez que o pastor Alberto tinha uma conversa. Agora está lá em Washington na conferência geral, mas por muitos anos foi professor da faculdade de teologia, o diretor do Centro White. Ele falando sobre a imagem do pastor, e ele dizia, se leva uma vida para construir, e a reputação vai por água abaixo, num único ato. E por que eu estou falando tudo isso para vocês, irmãos, nesse começo da semana de oração? Porque eu quero falar durante estes dias aqui sobre Deus, mas eu quero que você tenha os olhos bem abertos para enxergar a Deus como Ele é, e não através da imagem distorcida que os degradados seres humanos deste mundo caído fazem de Deus e espalham por aí com a velocidade da luz, com a instantaneidade de um mundo líquido. Eu quero convidar você para entender a Deus como Ele é, porque a forma como Deus é muda a nossa atitude. Na verdade não a forma como Deus é, porque Deus sempre foi, mas a maneira como eu enxergo a Deus muda a minha atitude. Quando eu me casei, ganhei um título do Clube Mogiano. É um clube social em Mojimirim. E eu, como ganhei o título, e fiquei trabalhando no NASP em Engenheiro Coelho, de vez em quando vou a Mogi. E
Um determinado tempo da minha vida eu disse, vou aprender a jogar tênis. E fiz aula de tênis muitos anos, comecei a me envolver com o pessoal lá. E um dia eu estava esperando a minha aula. O clube tem assim um clima, um ambiente para a prática do tênis. São 10 quadras, uma ao lado da outra, 2 são cobertas com arquibancada. A loja de tênis, as pessoas vão ver US Open, vão ver Roland Garros, voltam, né, os que têm dinheiro, voltam, contam, trazem presente para a gente, etc. Aquele clima, uma atmosfera. E eu, esperando a minha aula, me sentei na arquibancada, na quadra coberta, porque estava muito quente aquele dia. E fiquei olhando o Paulo, que era professor, e o Gabriel Pita, que é professor, foi tenista profissional, jogou a Copa Davis pelo Brasil, quando o Google, Meligene, e o pessoal lá boicotou, lembra daquilo? Boicotaram tudo, aí chamaram a segunda linha de tenistas brasileiros, estava lá esse, que é nosso professor lá, Gabriel Pita. Eles estavam dando aula para um indivíduo, barbudo, seus 50 anos de idade. Eu sentei na arquibancada e comecei assim, dá duro no professor aí, que o professor tem que... E ele olhava para mim e ria, agora eu vou fazer ele correr, porque o professor também não gosta de ficar correndo, sabe? Ele fica com um balde de bolinha, quem sabe, né, quem conhece, fica um balde de bolinha ali, e o Paulo tinha já assim uma barriga, o Gabriel era assim, tipo da minha altura, e a gente ficava gozando desse que era mais velho, desse Paulo. Ele é o pai dos tenistas lá de Mojimirim. Faz o Paulo correr, e o cara dava risada. E o Paulo botava ele para correr do outro lado, e ficou aquele ambiente descontraído. Imagina, você trabalhou o dia inteiro, agora vai fazer uma aulinha de tênis para relaxar, lá no clube, tá lindo, tá maravilhoso. Você fala umas brincadeiras, o outro ri, você diz assim, ganhei meu dia, agora eu posso dormir, porque a dose de hoje já acabou. E quando acabou a aula, o camarada estava guardando a raquete, enxugando o seu rosto, eu tirando a minha da mochila. Ele foi embora, saiu, despediu da gente, me deu um abraço. Falou, agora é a sua vez de dar uma aula pro pessoal aí, agora bota ele para correr você aí. Eu cansei ele um pouco, agora é você. Quando ele saiu, que virou assim uma esquina lá, desapareceu do nosso campo de visão, o Paulo disse, o que aconteceu com você? Eu falei, por quê? Eu falei, nossa, o que você tem de diferente, cara? Eu falei, por que não, assim? Eu falei, ele nunca conversa com ninguém, esse homem. Ele entra calado, faz a aula dele, tem o horário dele aqui há 20 anos, não deixa mudar, se ele não vem um mês ele paga para manter o horário, não participa de nenhum campeonato, é uma pessoa assim fechada. E de repente você chega, senta na arquibancada e ele conversa como você fosse amigo íntimo. E eu fiquei pensando, pois justamente porque eu não conhecia, não tinha uma imagem dele, não sabia como ele reagiria, não sabia que ele não cumprimentava as pessoas, não sabia que ele era uma pessoa, sei lá, fechada no seu mundo. Eu comecei a brincar com ele, dizer para ele botar o professor para correr, dizer para ele cansar o professor para eu ter uma aula mais tranquila depois, e gozar, quando ele fazia uma jogada bonita eu elogiava, e sabe que eu desci da arquibancada e fiquei debruçado na grade assim, bem pertinho, eu quase entrei dentro da quadra e disse, deixa eu fazer aula aqui com você. E se eu tivesse feito isso, então a história seria ainda mais eficiente na didática do que eu quero dizer para vocês hoje. Quando você tem uma imagem distorcida de alguma coisa, todo o resto muda. O seu comportamento muda. Os valores que você tem sofrem alterações. Porque você olha para aquilo e você se posiciona ou com medo ou com facilidade. Você tem um chefe passa uma ideia para você dele. E você já muda o comportamento. Você nem conversou com ele ainda. Veio o rumor, a informação. Isso a comunicação faz de forma treinada, irmãos. É a ciência de comunicar. Mas isso acontece imperceptivelmente. Como diz o Dr. Isaac Epstein,
autor de uma série de livros sobre comunicação, semiótica, o signo, da editora Ática. Ele diz: o peixe é o último a perceber a existência da água. Porque a água faz parte do seu universo. É assim que ele existe, ele nasceu naquilo. E as pessoas nascem em famílias que não oram, vendo pais sendo estúpidos com suas esposas, e fazem uma ideia de Deus dessa maneira. Olham para a televisão e vê o programa decidindo entre o estúpido e o irrazoável. E a gente pensa, é assim que o mundo é. E talvez seja assim que Deus seja também. Nessa semana de oração, irmãos, eu me preparei para ser usado por Deus. Eu fiz o meu melhor para tentar tirar um pouco da nuvem que ofusca a visão de Deus. E eu quero começar nesses minutos que me restam. Abra a Bíblia no livro de Isaías. E vamos ler 3 ou 4 versos nesta manhã de sábado. Porque eu quero que você tenha uma ideia um pouco mais clara de quem é Deus. Capítulo 44, verso 6 é o primeiro texto. Verso 6. Você pode manter a sua Bíblia aberta aí em 44, 42, que nós vamos ler 3 ou 4 versos nesta região da Bíblia, 2 páginas para frente ou 2 páginas para trás. No verso 6 do capítulo 44, o profeta Isaías, ele antecipa a declaração de Deus. Ele diz assim, antes, chamando a atenção do povo para o que Deus vai dizer depois. Olha como é o texto estruturado. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. 2 pontos. Agora Deus fala. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim não há Deus. O que esse texto diz para mim é algo sobre Deus que a gente quase nunca pensa. Que faz toda a diferença sobre quem Ele é, sobre quem eu sou e o que eu posso me tornar a ser. Deus é autoexistente, irmãos. Deus é antes de tudo. Ele já é. E Deus é depois de tudo. Ele continuará sendo. A compreensão de algo que sempre existiu é uma exigência quase absurda para uma mente acostumada a ver uma fábrica criar e entregar alguma coisa, um ser humano vivente, homem ou animais, que procriam, o milagre da vida. A gente sempre sabe de onde vem aquilo que a gente vê, seja ser, seja coisa. Na nossa lógica não existe como imaginar algo que sempre existiu e que sempre existirá. Você pensa na sua avó, na sua bisavó, tataravó, e a gente olha árvores genealógicas, a gente estuda o ciclo de vida das empresas, dos produtos, nascem, mudam gerações, morrem, e vem aí novos produtos, né? Apple tem a meta de basear todo o seu faturamento sempre em cima de um percentual elevado de novos produtos, para não ficar com risco de cair na complacência, na obsolescência, fora da tendência, né? Tem que criar, e a gente cria, estuda, novas ciências, teorias, e coisas maravilhosas surgem até. Pela profecia, a ciência se multiplicaria, e a gente vê, surge, existe, acaba. Pessoas nascem, têm vidas maravilhosas, ou fracassos completos, com Deus ou sem Deus, mas tudo nasce e tudo morre. Eu falava aqui no primeiro culto, quando o meu irmão mais velho foi fazer teologia, eu então tinha 7 anos de idade, e ele veio de férias em julho, depois de um semestre estudando.
E lá na minha casa, meu pai gostava muito de conversar sobre Deus, sobre a Bíblia, o Espírito de Profecia. Era sítio, tinha um fogão grande. Você lembra, Josélia? E a conversa ia longe ali. E aquela noite a conversa era sobre as aulas de teologia lá do UNASP, São Paulo, de introdução geral à Bíblia. É a classe mais legal que a gente faz no primeiro ano da faculdade de teologia. Eu tive essa classe com o pastor Emilson Reis. Que didática, você sentia transpirar pelos poros dele, a crença, a confiança. Cada aula era um sermão. E meu irmão, não me lembro quem era seu professor, chegou em casa e começou a contar sobre Deus como onisciente, onipresente, onipotente, Deus como imutável, Deus como grande, o poderoso. E aí ele entrou no conceito de que Deus sempre existiu, o verbo já era. E aquela conversa foi noite adentro, e as pessoas lá que estavam, os amigos, e eu lá, 7 anos de idade, e o meu irmão mais velho, 17 para 18, dando uma de teólogo. E chegou um momento que eu vi que eles não tinham resposta, e a conversa ia demorar um pouco, e eu disse, gente, eu sei essa coisa de onde Deus surgiu. E todo mundo disse, está na hora de criança ir para a cama. E eu falei, é simples, Deus nasceu da mãe de Deus, e essa de sua avó, e essa por sua vez da bisavó. E de fato acho que a criança deu ali a maior aula de teologia que alguém poderia dar, não pela resposta que eu dei, que obviamente não faz sentido, mas pela conclusão de que não há resposta. Deus é autoexistente. Seca-se a erva, murcha a flor, e Deus sempre existe, irmão. Esse mundo vive 6.000 anos, ou mais ou menos um pouquinho, e passa. Deus sempre existe, e isso faz dele Deus. A segunda característica de Deus, eu quero que você avance 2 páginas aí, e abra no capítulo 48, versículo 12. Da mesma maneira, o profeta diz antes, chama a atenção do povo de Israel, ouçam a Deus, povo, e ele exorta, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. E 2 pontos, Deus fala, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também sou o último. O mesmo conceito da autoexistência acrescido de um novo elemento. Deus é imutável. Irmãos, você já parou para pensar em quantas vezes, quando você cria uma nova conta de e-mail, faz qualquer novo plano na internet e coloca lá, eu aceito, I agree. Você tem noção de quantas letrinhas lá para trás, de garantias, de cláusulas, consequências, o fórum que fica estabelecido e tudo mais que está envolvido. Você já percebeu, já parou para pensar, ou isso é como a água que envolve o peixe, para você é tudo normal? Por que é assim, irmãos? Porque as pessoas mudam. A gente diz uma coisa, a gente até promete. Lembram da propaganda, eu acho que era da escola, era um casamento, estava tudo bonito, o padre se dirige, promete ser fiel, promete amar e tal, e pá, e ele diz assim, só se ela prometer não engordar. Olha a mãe dela, uma baleia. E acaba tudo, corta a cena, um bar, 4:30 da madrugada, um monte de cerveja, só um amigo bate nas costas e diz, falou pouco, mas falou bonito. Eu acho que era da escola, não sei se alguém
se lembra disso. Porque a gente muda. A gente tem que assinar num cartório. Você já parou para pensar que a gente tem que assinar num cartório de que vai cuidar dos filhos? E você já parou para pensar que os homens, que não agem sempre mal, às vezes fazem coisas boas. Os homens criaram uma lei que põe na cadeia o pai que não dá o dinheiro para o filho. Mas você já parou para pensar na insanidade dessa situação? Ou isto simplesmente é como a água que envolve o peixe, é normal? Por isso a gente tem que assinar contratos de casamento. A gente assina até contrato, pastor Martini, de que vai se comprometer com a instituição ao receber uma bolsa de estudos. Deveria ser automático de um filho de Deus sempre estar comprometido em 100%. Mas um caso lá, outro lá, faz com que a igreja tenha que tomar essas providências. Porque o coração da gente muda. Muda para pior. Se ilude com os ventos, com a esperança de que vai viver uma situação melhor. Deus não muda, irmãos. E o que isso tem a ver com a nossa vida quando Deus não muda? Em primeiro lugar, as consequências de tudo que a gente faz, pela palavra de Deus, vão vir. Vai ocorrer. O mundo, por seu caminho, por sua palavra, vai encontrar um fim trágico muito em breve. A injustiça feita por nações, por pessoas, por pais e mães, por indiferentes, isso tudo vai acontecer porque Deus não muda. Mas eu não quero falar dos castigos e das consequências do mal. Eu quero falar da promessa do amor de Deus. Porque Deus não muda, irmão. Deus diz hoje para você: vinde a mim. Se você está cansado, se você está oprimido, vinde a mim, eu te aliviarei. Agora Deus não muda. E isso continua valendo. Valeu no passado. Valeu para Davi, como o pastor mencionou, do Salmos 51. Valeu para Manassés, homem terrível. Deus o perdoou. Deus transformou mãos manchadas de sangue do mais fedido, do mais vil, em vestes brancas. Estará na eternidade. Deus é imutável. Aquele que você mais confiou muda. Deus não muda. A empresa onde você serviu e se dedicou mudou. O Deus que você conhece não mudou. Tome cuidado para você não ter seus olhos, a sua visão desfocada de quem é Deus, irmãos. Porque Deus é como é, mas nós temos uma imagem feita pelos pais, pela escola, pela religião, que atraindo a sinceridade das pessoas, em nome de Deus, mostram um Deus que não é o Deus real, o Deus da Escritura, o Pai de amor, que disse: nenhum abismo separará os meus filhos de mim, nada nem profundeza, nem nada neste mundo. Se essa imagem está distorcida, foque em quem Deus é, porque isso muda a sua vida, a perspectiva das coisas. Eu quero terminar lendo um último texto, voltando à Bíblia em Isaías capítulo 40. Os últimos 2 versículos desta manhã. Diz assim: certamente, no verso 15, Isaías 40,
verso 15. Certamente, as nações são consideradas por Deus como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Ele pesa as ilhas, Deus pesa uma ilha inteira, como se fosse uma poeira. E no verso 16 e 17, o profeta Isaías descreve de que para louvar a Deus, olha, nem todo o Líbano bastaria para queimar. Nem todos os animais daquela região do que os olhos viam do profeta serviria para honrar a Deus em sacrifício. E ele fala no verso 17 e 18, os dois últimos desta manhã. Todas as nações são como nada perante Deus. Ele as considera sem valor e menos do que nada. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Com que imagem o comparareis? Vamos fazer um exercício de comunicação e vamos mostrar a Deus para o mundo agora, irmãos. Através do argumento e da retórica mais poderosa que você pode imaginar. Chame o maior estrategista de marketing, de comunicação e diga: crie uma imagem de Deus. Tarefa impossível aos olhos mortais. O profeta disse aqui no verso 15: certamente, se você reunir todas as nações, pense, reúna o poder, a inteligência, a força de Estados Unidos, Japão, Rússia, Coreia, Europa inteira, América do Sul, reúna tudo junto, o que há de melhor, mais forte. Pense nos exércitos reunidos por Lúcifer no dia em que a cidade descer. Todos os que já existiram, os maiores líderes das batalhas, tudo, com toda a tecnologia, a história, a memória, tudo que o homem construiu ao longo de toda a existência da terra. Reúna tudo e mais um pouco. Deus diz assim, para mim, tudo isso não passa de uma gota de um balde, ou de um pó fino numa balança. A gente está vendo a Deus como Ele é, irmãos, ou a gente está vendo Deus através de lentes ofuscadas? O que é um grão de areia na balança? Tem umas traduções que falam, um grão de areia na balança. O que é isso? Eu perguntei para a igreja hoje de manhã, no primeiro culto, quanto custa 1 quilo de cenoura ou batata, produtos, beterraba, que nasce debaixo da terra? Quanto custa? Alguém tem noção? R$3, 5, mais, menos. Imagina que você fez a feira e pesou 2 quilos de alguma coisa assim, colhida debaixo da terra. Foi lavado, mas na feira é um processo um pouco mais pessoal, né? O próprio agricultor não está todo industrializado, etc. Então ele lavou tudo aquilo. Mas quando você pagou R$7,20 por uma sacolinha com algumas destas coisas, você olha para a balança e chama o Código de Defesa do Consumidor e diz: ladrão, você está me roubando porque eu paguei por aquele grãozinho de areia que está lá e você não me deu, não pôs dentro da minha sacolinha. É insano o raciocínio ou não? Quem reclama um grão de areia numa balança? Uma pessoa sem juízo. E Deus diz assim: todas as nações, tudo reunido, para Deus é como esse grão. Mas o profeta, olhem o final do verso 15. No verso 17. O profeta usa essas figuras de linguagem para tentar dar uma imagem para Deus. Mas ele não se contenta e ele diz assim: uma gota de um balde, um grão na balança. Ele diz: não, uma gota de um balde. Você lavou a casa, lavou o carro sexta-feira, bateu o balde, guardou o balde lá na despensa, mas ficou uma gota. Você diz assim: vou guardar essa gota. E o profeta diz:
Uma gota e um grão numa balança, para Deus não compara. E ele diz assim, não. Todas as nações perto de Deus são como, não é como um grão, nem uma gota, é como nada. Mas ele diz ainda, ele não se contenta em dizer que Deus, que as nações perto de Deus são grão ou são gota. Ele diz, elas não são nada, e o nada não basta para comparar o ser humano com Deus. Ele diz, é menos do que nada, no final do verso 17. O que pode ser menos do que nada? Todo esse mundo é menos do que nada perante Deus. Mas sabe, irmãos, quando a gente conhece alguém que é mais forte do que nós, quando você trabalha com alguém que efetivamente lidera você para o bom caminho, você se sente seguro, porque aquela força, aquela inteligência, aquela confiança é transferida para você. E assim é a nossa vida quando a gente olha para Deus como Ele é. Porque Deus diz assim, como um pai se compadece dos seus filhos, eu me compadeço de você. Deus diz assim, ainda que os seus pecados sejam vermelhos, terríveis, eu sou capaz de perdoar. Deus diz assim, alguém tem falta de conhecimento? Eu tenho tudo, e eu dou. E Deus diz mais, Deus diz, você vive atormentado, eu tenho paz, eu te dou a minha paz. E eu termino convidando você para refletir comigo. O que é o seu problema perto da grandeza de Deus? Qual é a luta da sua vida hoje? O que você trouxe para a igreja que te aflige tanto, que tira o seu sono, que faz com que você olhe para a vida que te espera depois de sair destas portas e diga, está difícil, o que é isso que te atormenta? Olhe para Deus como Ele é. Deus cuida de tudo, irmãos. Deus não perde o controle de nada. No ano de 2001, o pastor da igreja do NASP, Campos Engenheiro Coelho, foi transferido. E eu trabalhava muito próximo à diretoria, acompanhei todo o movimento. Alguém disse ao pastor Lauro Grelman, ao pastor Daniel Bahia, olha, o pastor Ayrton Keller está na União Nordeste, mas já está um bom tempo na União Nordeste. Eu acho que ele aceitaria vir ser pastor da igreja do UNASP. E as pessoas se organizaram para fazer aquele chamado. Seria um grande nome, era um líder de jovens, um motivador da igreja. Vejam quem ele é hoje, o que está fazendo lá em Brasília. Em 2001, naquela ocasião, ele era para vir para o NASP, mas por um fruto do acaso, o pastor Tércio Salles disse, olha, eu tenho uma outra sugestão. Eu estou trazendo do Canadá, de Toronto, o pastor Amin Rodor. Eu acho que ele serviria muito bem aqui para a igreja do NASP. É um doutor, tem a tese mais aplaudida de todos os brasileiros que já estudaram na Andrews. Tem um título de ThD. No meio de 3.000 pessoas, no meio de um emaranhado de centenas de pastores brasileiros de São Paulo, de outros estados do mundo, Deus escolheu um pastor, assumiu a igreja em janeiro,
Em fevereiro, eu conheci e fui apresentado ao jovem Michael. Jovem Michael. Muitas histórias com o jovem Michael. Jovem Michael tem uns 20, 21 anos de idade hoje. Em março nasceu o Nicholas, um primo do jovem Michael. E quando o meu filho nasceu, com a mesma síndrome do jovem Michael, eu tive a certeza absoluta que no emaranhado das decisões humanas, Deus enviou um pastor do Canadá para entender a dificuldade que eu enfrentava de agora lidar com a síndrome de Down, tudo o que a envolve, o recomeço, do luto à luta, como foi denominado um filme que trata este assunto. Porque Deus, irmãos, é incomparável. Deus cuida de nós, não como uma enfermeira, um médico, um professor com as suas limitações. Deus cuida de nós como alguém que tem todo o poder. E eu pergunto novamente para você: o que é o seu problema? Quando você olha e vê Deus como Ele é. Nós vamos ouvir uma música agora. E eu quero convidar você, se você sentir o chamado de Deus, o seu convite para mudar a imagem que você tem dele e olhar como Ele é. Se você enxergar o amor de Deus, o seu convite, e quiser renovar a sua aliança com Deus, eu quero convidar para que você venha aqui à frente para orarmos e terminarmos este sábado. Que Deus abençoe a você. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. Faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações, que dá vista ao cego e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e ao mudo fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Meu Deus é o Deus do impossível. Sim, Ele é o mesmo hoje, sempre, sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível